Bem-vindo à primeira palestra da série de palestras Stanford Covid-19. Sou o Dr. David Raoult. Sou o Dr. Mahadeva, e forneceremos a você uma introdução à Covid-19 com base nos dados disponíveis atualmente. Faremos uma revisão dos principais sinais e sintomas, discutiremos o espectro da doença e acompanharemos o curso clínico. Após esta palestra, você aprenderá como a Covid-19 é transmitida, incluindo a propagação assintomática e o crescimento em multiplicação, reconhecer populações em risco, identificar os principais sinais e sintomas. Definir o espectro da doença, que pode variar de assintomática a grave. Descrever o curso típico da doença. E entender que os pacientes podem ter apresentações atípicas. A Covid-19 provavelmente se espalha por meio de tosse, espirro ou mesmo falando e respirando, produzindo gotículas respiratórias que normalmente viajam a menos de 2 metros. E podem permanecer no ar ou pousar em superfícies. Os indivíduos podem adquirir a infecção inalando as partículas virais ou tocando em superfícies contaminadas. Esteja ciente de que a doença pode se espalhar antes mesmo que os sintomas apareçam. As partículas infecciosas, que são invisíveis a olho nu, podem estar em qualquer superfície, como maçanetas, laterais das macas, teclados, solos. Lembre-se que a infecção pode se espalhar após contaminar suas mãos e, em seguida, tocar o rosto. Uma pessoa infecta cerca de 2 a 3 pessoas, este é o R0, ou número de reprodução básico do vírus. Isso significa que uma pessoa infectada pode potencialmente desencadear uma infecção de mais de 6.000 pessoas em semanas. Este R0 é significativamente maior do que a influenza sazonal, o que significa que a Covid-19 é mais facilmente transmitido de pessoa para pessoa. Um ponto importante é que o R0 pode ser reduzido com intervenções de saúde pública, como distanciamento físico, uso de máscara e lavar as mãos. Na Coreia do Sul, uma mulher, a paciente 31, foi a uma igreja onde teve contato com mais de 1.000 pessoas. A incubação pode demorar até 14 dias antes do início dos sintomas. A maioria dos pacientes desenvolve sintomas cerca de 4 dias após a exposição. Isso é diferente da gripe sazonal, em que os pacientes podem desenvolver sintomas repentinamente horas após a exposição. No entanto, os pacientes podem ser infecciosos antes de desenvolverem os sintomas ou podem nunca desenvolver os sintomas. Isso pode levar a uma propagação silenciosa significativa de doenças. A taxa de letalidade para infecções pela Covid-19 varia de 0,7% a 7,2% com base em relatórios anteriores. A verdadeira taxa de letalidade permanecerá desconhecida até que possamos fazer testes mais abrangentes, pois depende do número total de casos detectados. E as variantes podem ter diferentes taxas de letalidade. Como todos os vírus, a Covid-19 sofre mutações ao longo do tempo. Embora a maioria das mutações não afeta a função viral, algumas variantes identificadas tornaram-se o tipo dominante em uma região ou têm uma preocupação clínica significativa com o aumento da transmissão e da gravidade. A OMS identificou várias variantes de interesse dominantes e há mais variantes de interesse e variantes de preocupação potencialmente emergentes, mas a OMS continuará a acompanhá-las com parceiros globais. Os pacientes mais velhos correm o maior risco de complicações e morte. Outros fatores de risco para doenças e complicações mais graves incluem câncer, doença cerebrovascular, doença renal crônica, doença pulmonar crônica, diabetes, doença cardíaca, obesidade, gravidez, tabagismo. Nem todos os pacientes com Covid-19 desenvolverão sintomas. Na Islândia, uma grande população foi testada. 50% das pessoas com resultado positivo não apresentaram sintomas. Nem todos os pacientes desenvolverão uma doença grave. Muitos se recuperarão sem saber que tiveram a infecção, enquanto outros, especialmente aqueles com fatores de risco, correm um risco significativo de doença grave. Cerca de 81% dos pacientes desenvolverão uma infecção leve por volta do dia 4. Estes pacientes podem ter uma doença semelhante à gripe com febre, tosse e dores musculares. Eles também podem ter perda do paladar ou de olfato. No entanto, cerca de 14% de todos os casos desenvolvem uma doença grave por volta do dia 9. Esses pacientes reclamaram de falta de ar. Geralmente, eles têm uma pneumonia grave com ANDGT, 50% de envolvimento pulmonar.
Como resultado, eles sofrem de hipóxia, que é a falta de oxigênio em seus tecidos vitais. E aproximadamente 5% de todos os pacientes ficarão gravemente doentes por volta do dia 12. Esses pacientes desenvolverão insuficiência respiratória e muitas vezes requerem suporte ventilatório. Alguns desenvolverão choque e disfunção de múltiplos órgãos. Alguns vão morrer enquanto outros conseguiram se recuperar. Uma palestra subsequente irá discutir as especificidades da estratificação de risco. O tempo médio de recuperação. Para casos leves é cerca de 2 semanas. E, para casos graves, pode demorar pelo menos 3 a 6 semanas. Embora não seja totalmente compreendido esse processo, outras complicações além das complicações respiratórias foram identificadas. As complicações inflamatórias são semelhantes à síndrome de liberação de citocinas, embora sejam menos graves. A síndrome inflamatória multissistémica em crianças, ou MIS-C, é semelhante à síndrome de Kawasaki e foi identificada em crianças em casos raros. As complicações cardiovasculares variam de ausência de sintomas a arritmias, lesão do miocárdio, insuficiência cardíaca e choque cardiogênico. A trombose venosa profunda e a embolia pulmonar são comuns, afetando até 1/3 dos pacientes de UTI em alguns relatórios. As complicações neurológicas se apresentam principalmente como encefalopatia, especialmente em pacientes de UTI, e alguns pacientes relatam sintomas persistentes por semanas a meses. Infecções bacterianas secundárias podem ocorrer, mas não são comuns. Em resumo, a Covid-19 é altamente transmissível, com crescimento exponencial permitindo que se espalhe rapidamente por todo o mundo. Os fatores de risco para doenças graves são principalmente idade avançada e condições médicas crónicas subjacentes. Embora a maioria dos casos seja leve ou assintomática, as variantes emergentes de preocupação têm o potencial de se tornarem mais transmissíveis e graves. As complicações respiratórias são as principais complicações da Covid-19, mas outras complicações também foram identificadas. As intervenções importantes de saúde pública incluem distanciamento físico, uso de máscaras e lavar as mãos. Em última análise, a intervenção mais importante será fornecer vacinas para o maior número possível de pessoas. As últimas palestras irão descrever o gerenciamento clínico da Covid-19. Obrigado por se juntar a nós na luta contra a pandemia Covid-19. Esperamos que isso seja útil. Mantenham-se seguros e saudáveis.